quais os principais medos dos usuários? De uma forma geral, as pessoas têm fobia, né? Tem um monte de receios aí com relação a esse veículo. A gente pode chamar o elevador de veículo, Marcelo? Sim. E quais são os principais medos que você observa aí dos usuários de forma geral? Bom, o principal medo que a pessoa tem é de ficar presa. Esse é o principal medo. Por exemplo, a pessoa tem medo, por exemplo, se o elevador para um pouco fora do nível, se apertou um botão e não foi, ele já fica desesperado. Se o interfone não estiver funcionando por algum motivo. Então, mas o principal medo, e aí é importante essa sua pergunta, porque depois a gente vai entrar na questão da forklift, de toda a estrutura, tudo, mas esse é o principal motivo da existência da forklift. Esse maior medo que as pessoas têm de ficarem presas no elevador, né? Durante a live, então não vou dar spoiler para vocês, mas durante a live a gente vai explorar um pouco mais isso, porque que esse medo das pessoas ficarem presas no elevador foi um dos fatores que em 2017 a forklift foi constituída. Então, esse é o principal motivo, pessoal, né? Você que está nos assistindo aí, por que a forklift? A forklift surgiu lá em 2017 por conta dessa pergunta. Por quê? Qual é o problema? Por quê? O que acontece? Por quê? Quando a gente vai fazer uma contratação, quando nós vamos entrar num prédio para fazer a manutenção, essa é a primeira pergunta que as pessoas fazem, Walter. E se ficar... Sim. Como funciona? Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa sinergia, por que a forklift, esse é um dos principais diferenciais que a forklift tem nesse maior medo que as pessoas têm de elevador. Essa é a terceira pergunta, né? Qual é o diferencial que faz quando um cliente no condomínio vai escolher uma empresa de elevador? Hoje existem aí as montadoras, né, que são os fabricantes, que na verdade eu diria que não existe como montadoras. Existem várias empresas habilitadas a montarem e vender um elevador do zero, não apenas as 3 maiores conhecidas. Tá certo ou tá errado essa afirmação? Olha, Walter, você falou um negócio interessante, a gente tem que dividir. Você que é usuário aí, você que está nos assistindo e você que vai replicar essa live aí, né? Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui falando um pouquinho sobre essa questão da forklift. É importantíssimo você falar com o teu zelador, falar com o teu síndico, que o mercado, Walter, o grande problema hoje no mercado de elevadores, infelizmente, por conveniência da multinacional, nós temos hoje 3 tipos de empresa. 3 tipos de empresa. Nós temos a multinacional, nós temos a empresa independente e, infelizmente, nós temos o maleiro, que é do nosso ramo aí, que o maleiro é aquele que a empresa dele está dentro da mala dele, né? Então, a multinacional, ela diz para o mercado que só existe 2 tipos de empresa. Está errado. Ela está dizendo que existe a multinacional e existe as empresas que não são sérias. Não. Existe a multinacional, sim, nós respeitamos e sabemos do potencial que eles têm, mas existe as empresas independentes sérias, homologadas, inclusive esse cartão, esse e-book da ABL fala isso, e nós temos realmente multinacional. O maleiro, esse aqui nós temos que combater, nós temos aqui, você que está aqui nos assistindo, se você tiver uma empresa no teu elevador, no teu prédio, que a empresa não está homologada, não está trabalhando corretamente, denuncie. Nós temos canais de denúncia no CREA, da ABL, no CCS. Então, se você tem um elevador que está sendo mantido por uma empresa irregular, denuncie, porque o mercado é sério, o mercado realmente trabalha corretamente, mas dentro dessa sistemática multinacional e as empresas independentes sérias. Isso é legal, mas a gente poderia dizer quais são os... Quando você for... Porque o teu e-book que você vai mandar, e a gente vai colocar aqui no link da bio, obviamente ele já vai trazer ali os pré-requisitos para buscar uma empresa, ok? Mas quais são os diferenciais que faz a diferença, ou seja, o que está além da regulamentação para o condomínio ter realmente a segurança de estar contratando uma empresa consistente? Bom, nós
vamos entrar na Focus Lift, né? Então, a Focus Lift, ela está hoje no mercado, que nem eu falei para vocês, desde 2017. Ela se preparou desde 2017, entrou realmente para trabalhar somente em 2021, Walter. Por quê? Porque fez todo o trabalho de campo, fez todo o trabalho de back-office para poder... e aí você vai poder falar um pouquinho mais disso, sobre a sinergia lá na frente. Ela se preparou na questão da central de monitoramento, ela se preparou para poder ter esse back-office, no caso desse de pessoa presa, porque esse é um dos diferenciais, além desse e-book, que a gente pode falar um pouquinho, né? Hoje, se você me permitir, já entrando na questão porquê da Focus Lift, hoje nós temos, além de mim, como diretor técnico, nós temos o Wagner Barbosa, que é o CEO da companhia, trabalhou mais de 30 anos na área de elevadores, inclusive está com a gente aí. Tudo bom, Wagner? O Wagner está com a gente, inclusive fez um comentário que depois a gente vai ver essa pergunta, Wagner. Wagner é o CEO da companhia, 30 anos numa multinacional. O Wagner tem toda a propriedade, ele pode até colocar aí para nós, ele tem toda a propriedade para reafirmar o que a gente acabou de dizer da multinacional em relação a ser montador de elevador e não mais fabricante. O Wagner pode falar isso porque ele está nas duas pontas. Hoje ele está numa ponta como empresa independente e ele já teve na outra ponta como uma empresa grande, aí, um grupo finlandês, a Kone, que trabalha ainda, né? Não trabalha aqui no Brasil, mas trabalha no mundo todo, é uma das big players aí do mercado de elevadores do mundo. E ele tem toda a propriedade e ele não estaria, sabe, o Walter, entrando num contexto desse de uma empresa se ela não tivesse a seriedade que nós vamos falar um pouquinho. Então, eu vejo que a Focus Lift, além de ter esse back-office, né, de pessoas de ponta, eu como diretor técnico, o Walter, tem o Wagner, tem você também na área de tecnologia, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui depois, né? Então, o diferencial da Focus Lift é isso. Além do que tem aí no e-book, além do que a prefeitura indica, tem toda essa questão de back-office, tem toda essa questão de tecnologia embarcada para poder atender melhor o elevador. E se acontecer da pessoa ficar presa, a gente vai falar um pouquinho mais aí o que acontece quando a pessoa fica presa na Focus Lift.